Hoje nós vamos conversar com o Léo Moço. Ele é carioca, é barista e tem o Café do Moço. E ele é bicampeão brasileiro da Copa Barista, um concurso realizado pela Revista Expresso em São Paulo. Tudo bom, Léo? Tudo bem. Então, o Léo começou a trabalhar com café há 5 anos e começou como barista. Foi isso? Sim. A princípio eu sou formado em informática, fiz nutrição e quis abrir um negócio, quis ter o meu próprio negócio, e era um projeto de um cybercafé. E durante o desenvolvimento do projeto, do plano de negócio, eu resolvi colocar o café como uma fonte de conseguir uma renda maior no negócio. Só que, como eu gosto de estudar bastante sobre tudo que eu faço, eu resolvi estudar sobre o que era café, né, sobre o profissional. Eu lembrei que tinha o barista e começou essa onda, né, dos cafés especiais, gourmets no Brasil. Então eu fui estudar o barista, fui fazer um curso, me apaixonei, só que eu me apaixonei de uma forma tão complexa que eu resolvi não abrir mais negócio, resolvi estudar café, porque identifiquei que no mercado brasileiro havia necessidade desse profissional, desse trabalho, e eu achava que eu ainda não conhecia o suficiente para abrir um negócio sobre cafés. Então eu fui morar numa fazenda, fui estudar sobre torra, degustação, e há 5 anos nisso, estudando. E nesse período você ficou, então, não trabalhando como barista, mas ficou trabalhando, fazendo treinamentos, consultorias? Então, a minha primeira forma de atuação foi como barista. Eu fui trabalhar numa cafeteria como feito a grão, então fui para trás do balcão, porque o que eu precisava? Eu precisava conhecer o que o consumidor estava exigindo, né? O que ele gostava, qual era o tipo de café, o tipo de grão. Ver o produto final, né? Chegando para o cliente. Final. Então, fazia parte do meu plano para entender o que era café. Então, eu precisava entender o comércio, o que as pessoas gostavam, quais eram as necessidades. Então, primeiro eu comecei como barista, mas sempre desenvolvendo metas de que daqui a 5 meses eu já quero começar a montar uma palestra sobre cafés, daqui a 1 ano eu quero começar a fazer consultoria para algumas cafeterias, espalhar esse conceito de um produto de qualidade, de um profissional especialista naquilo que faz. Ok, então depois de trabalhar como barista, quer dizer, depois de você trabalhar como barista, você fazer treinamentos, consultorias, você não abriu até então a sua cafeteria, mas você tinha o projeto de fazer um café com a sua marca. Como eu falei, eu sempre... E aí, como é que surgiu o Café do Moço? Então, eu sempre coloquei essas metas na minha profissão, na minha vida. Isso foi sempre... Fiz 2 faculdades, então fiz nutrição, fiz informática, e sempre tentando ter metas. E no café foi a mesma coisa. Então, primeiro quis trabalhar como barista para conhecer, depois fazer esse trabalho de consultoria, que era trabalhar focado mais nas empresas, conhecer a parte de maquinário, do que se adapta a cada negócio. E lógico, meu grande sonho era ter um café com a minha marca, né? Mas como assim com a minha marca? Na verdade, mostrar para as pessoas a minha filosofia, o que eu penso, o que eu gosto de cafés. Então meu projeto era ter essa torrefação, e eu comecei com um projeto sustentável de uma micro torrefação artesanal. Como ainda no Brasil esse processo ainda é novo, né, da transformação do consumo de cafés em larga escala, de um café industrial para um café gourmet, eu não posso chegar hoje no mercado com um café maravilhoso que as pessoas ainda não vão entender. Então o projeto da microtorrefação artesanal foi de oferecer um café de extrema qualidade para o consumidor final. Mas esse café que você vende, né, como o Café do Moço, ele não é um café único, não é um café sempre com as mesmas características. A minha ideia não é ter um café padronizado, né? Eu fujo de tudo que é padronizado. Na verdade, eu busco cafés que tenham características que você nunca viu num café, que você nunca provou. Quando a gente fala um café frutado, um café adocicado, as pessoas não entendem, desperta uma sensação de que quero provar isso. Quero entender, quero saber o que é. É porque apesar do brasileiro ser grande consumidor de café, mas esse paladar apurado para o café é uma coisa que está sendo desenvolvida há poucos anos, né? É verdade, de 10 anos para cá. Então, quando você trabalha diretamente com o consumidor, você vê que existe essa necessidade. Existe
a informação e as pessoas querem saber mais sobre cafés. Uma coisa fundamental, quando você fala café é doce, tem doçura natural, mas como assim? Surpreende. Café não é amargo? Não, café de qualidade não é amargo, não tem amargor. Então as pessoas ficam maravilhadas com isso e querem provar esse café, né? Sentir essa característica. Ô Léo, agora sim, você trabalha, como a gente já falou, não é um café padronizado, não é um café em larga escala. Você costuma trabalhar com pequenos lotes de café e esse café está sempre mudando. Sim. Como é que você descobre essas fazendas? Como é que você escolhe esses cafés? Então, o projeto é para ter o que a gente chama de microlotes, né? Então são lotes pequenos, porque a produção em si do café, o que te dá qualidade, é você ter o máximo do cuidado na seleção, na secagem, todo o processamento na torra. Então, você produzir uma grande quantidade, é bem difícil você manter qualidade. Então, a minha procura, a minha busca, no Brasil inteiro. Eu não tenho uma região que eu goste mais ou que eu goste menos. Eu procuro cafés em regiões até que não são conhecidas de café, ou outras que estão começando a aparecer no cenário nacional. Então, na verdade, é visitar, viajar, conhecer o produtor, ver o trabalho dele. Hoje em dia eu mudei um pouco o foco do meu negócio, eu tenho a visão, minha filosofia de trabalho com cafés orgânicos e biodinâmicos. Então eu procuro fazendas, né, que tenha um sistema de agrofloresta, que não seja monocultura tradicional. Eu procuro produtores familiares, porque a minha ideia é incentivar, né, que essa produção especial desses microlotes sejam feitas. Se tiver... Que é um processo super artesanal, super né? artesanal. Realmente de pequenos produtores, tudo muito Se você artesanal. tiver uma agricultura extensiva, você vai ter um café padronizado. E eu não quero isso, eu quero aquele café frutado, aquele diferente. Então eu viajo pelas fazendas e vou provando os cafés e escolhendo aquela característica que eu quero mostrar para você, por exemplo. E como é que você comercializa esse café? Como é vendido o café do moço? Já que é uma produção pequena, né? Você torra pequenos lotes, como é que você comercializa esse café? O projeto, como eu falei, é um projeto sustentável. Então a minha ideia não era abrir uma loja de cara, foi montar um blog onde eu pudesse falar sobre tudo sobre cafés, não só sobre os cafés que eu tenho, mas sobre tudo. E nesse blog eu coloco um menu, né? Um menu dos cafés que eu tenho, que eu ofereço. E a pessoa escolhe o que ela se interessou mais, pela melhor característica, enfim. Você tem então alguns cafés em oferta sempre no blog? Sim. Tem sempre três cafés, né? 3 cafés. Vai mudando de acordo... Com algumas características diferentes, para que o consumidor escolha... Que ele possa até comprar uma semana, outra na outra, experimentar. Os diferentes tipos de cafés, que a partir dali ele desenvolva o gosto próprio dele, né? Não que ele seja influenciado pelo meu único café. O blog é o blog do moço, que você, além da venda do café, a venda é uma sessão apenas, mas você fala sobre a sua experiência no café como barista, fala sobre o mercado de café de modo geral. Exatamente. O blog é o cafedomoço.blogspot.com ou cafedomoço.com.br. E ali eu falo sobre tudo, né? Sobre o que eu estou fazendo agora que eu estou em Salvador no Feito a Grão para um treinamento. Então vai estar lá que eu estou aqui para treinar os baristas, né? Para continuar. Então você continua com esse trabalho de consultoria e treinamento em paralelo, apesar de você estar produzindo, né, esse seu café, você continua com esse trabalho. Hoje eu já estou com um café no Rio, né, o Cafuné, e aí tem o meu projeto da minha microtorrefação e continuo dando treinamento, estou aqui em Salvador, então é continuar, né, o desenvolvimento dessa filosofia do consumo de cafés especiais. E aonde eu puder estar aparecendo e divulgando cafés é o que eu vou fazer. E esse mês, nessa última edição da Revista Expresso, você teve um café seu super bem avaliado, num teste que foi feito para a Frente Press. Foram analisadas 8 marcas de café e o seu foi um dos mais bem avaliados. Isso até é bem emocionante porque mostra o resultado do seu lado profissional, do que você busca. Eles me pediram um café, então eu não imaginava que seria para uma matéria, para uma degustação. Foi um microlote chamado Fox Bean, que é um café orgânico e ele tem uma película de açúcar aderida ao grão, então você tem que separar a D do grão a grão. Um café que eu acho maravilhoso, mas até considerado um defeito no mercado. O japonês odeia, mas aí o resultado,
né? As pessoas que provaram gostaram bastante. E o que chama atenção na matéria é que dos cafés, né, os 2 melhores, assim, mais bem avaliados, eram cafés orgânicos. Então, a busca desse lado de cafés orgânicos e de uma produção menor, né? Porque tinham grandes marcas também, mas vai para aquela história. Quanto mais artesanal, mais você consegue destacar as qualidades, né, do café. Quando você fala numa produção orgânica, você já pensa numa produção menor, porque você só usa agrotóxico se você quiser maior produção. Então, por isso que eu busco os cafés orgânicos, porque você tem a preocupação, o produtor, ele não está pensando em ter uma larga produção, mas ele quer qualidade. Então eu busco qualidade, então eu vou procurar por esse produtor que tem essa mesma filosofia. Ok. Ô Léo, e com relação ao campeonato, você esse ano foi campeão da Copa Barista, mais uma vez, realizada em São Paulo. Como é? Vai continuar também participando de campeonatos? Todo mundo faz essa pergunta, porque é a terceira edição da Copa Barista e nas 3 eu fui para a final, ganhei 2 e na outra eu fiquei em segundo lugar. Mas é aquilo, eu acho que todo ano você como profissional muda, você descobre cafés diferentes e é a minha forma de continuar contribuindo, né, para que esses cafés cheguem a mais pessoas. E, por exemplo, o Fox Bean era um café que ninguém nunca usou, ninguém nunca fez, porque sempre acharam que era um defeito. Então eu tive a coragem de buscar esse café, de provar e falei, nossa, é maravilhoso, então eu preciso mostrar isso. Então essa é a ideia, acho que... Então é um aprendizado constante, não é isso? Sempre que eu como profissional tiver o que mostrar às pessoas, e eu acho que eu vou ter todo ano, acho que eu preciso estar ali naquele campeonato, mesmo que eu seja 3º, 4º, 5º, 6º lugar, enfim, mas é mostrar o que eu venho desenvolvendo, o que eu venho pensando, eu acho importante isso. Muito bem, parabéns então. Obrigado. Mais uma vez, Léo, bom te ver aqui. É a segunda vez que você está conosco aqui no Feito a Grão, treinando a nossa equipe, reciclando, né, nossos baristas. Todo mundo gosta muito de você e ficamos muito felizes com a sua presença mais uma vez. O prazer é todo meu, porque também é a minha forma de contribuir, não só no Rio de Janeiro ou com o meu trabalho, mas aqui no Feito a Grão. Vocês estão de parabéns com o trabalho, prezando a qualidade, porque também eu não estaria aqui se vocês não estivessem pensando em qualidade. Então isso é um grande prazer e espero voltar no que vem. Se Deus quiser. Obrigada.